Bom dia, que Deus abençoe a todos abundantemente. Espírito Santo abençoa, Pai, a nossa vida, a esse dia, a esse domingo, meu Deus, muita paz, muita bênção, alegria. Que Deus derrame, meu amado e minha amada, sobre a sua vida, o poder e a essência dele, a paz, o amor em nossos corações. Bom dia a você, meu amado, bom dia a você, minha amada, ótimo domingo para você. Pastor Fábio falando com humildade, toda a honra, toda a glória seja dadas a ele, que ele cresça e que eu diminua, em nome do Senhor Jesus. Bom dia a você. Como foi a sua noite? Você dormiu bem? Você trabalhou essa noite? Tá tudo bem com você? Você acordou? Seu coração está batendo? Escute aí. Coloque a mão no peito. Respire. Amém? Pastor, eu estou no hospital. Estou com dores. Você abriu seus olhos? Ainda há esperança para a árvore. Amém? O seu Deus, ele sobrepõe a sua doença. E o que eu tenho que fazer, pastor? Buscar os recursos nele. Amém? Se tudo para você já deu errado, os médicos já não te deram mais um parecer bom, digamos assim, não porque os médicos são ruins, é porque a medicina ela é limitada, amém? Eu precisei da medicina e fui muito bem agraciado por Deus, amém? Deus colocou para cuidar do meu caso instrumentos de Deus e todos eles, amém, eu amo. E se tiver algum médico aí que cuidou de mim, amém? Como a doutora Mariana, que está no meu Facebook aí, né? E outros médicos, doutora Alain, doutora Érica, doutora Silvana, doutora Bárbara e assim por diante. Santa Casa, todos amigos da Santa Casa. Santa Casa foi uma bênção na minha vida também. O HU também, o Hospital Escola, enfim, né? Eu precisei da medicina, Deus usa também a medicina, meu amado e minha amada. Amém? Você tem que ser equilibrado. Muitos perdem a vida porque estão doentes, estão com dores, e são aqueles que são mal ensinados, é melhor dizer assim, né? Não são bitolados ou fanáticos, são mal ensinados. Ao invés de procurar a medicina, eles vão orar, e amém por isso. Mas mesmo orando, você tem que cumprir aquilo que os médicos também são instrumentos de Deus na sua vida. Amém? Procure a medicina e ore em cima também. Amém? A medicina foi até o limite do limite do limite aonde podia fazer comigo. Me ajudaram muito. E torno a dizer, eu oro sempre pelos meus médicos. Ontem mesmo eu estive no hospital, se alguém estiver ouvindo aí, né? A equipe nossa junto à União, né? A minha esposa, né? A missionária Odete, o diácono Claudemir, a pastora Valéria, enfim, é uma equipe que a gente vai no hospital fazer um apoio espiritual à Santa Casa, amém? Porque merece, né? Os profissionais ali são exemplares, muitos reclamam, nós não temos que reclamar, amém? Os profissionais que ali trabalham ali, eles dedicam, olha, é impressionante, eu passei praticamente 4 meses no internado e eu vi o carinho que eles têm pela gente. Pode ter no meio uma erva daninha? Pode, em todo lugar tem. Mas a maioria esmagadora são pessoas que se dedicam ali, deixam o seu problema em casa e vão se dedicar a você. Amém? Um dia eu trabalhei no hospital também, né? Ajudando pessoas, e um dia eu precisei também dessa ajuda. Então, meu amado,
Ore sempre pelos hospitais, pela Santa Casa, ore pelos presidiários. Ah, pastor, mas se o camarada cometer um erro, ele vai pagar. Amém, meu amado. Só que você não deve desejar mal a ninguém. Ainda que aquela pessoa cometeu um grave erro, estuprou, matou, roubou, não sei o quê. Amém? Você deve amar aquela pessoa. Pastor, que é isso? Isso aí é apologia ao crime, apologia não sei o que, não. Você concordar com o que ela fez é uma coisa. Separe as coisas. Exemplo. Eu posso amar isso aqui, a palavra. Mas supomos, é um exemplo. Se a palavra estiver fazendo algo de errado, o algo de errado eu vou abominar. Mas a palavra eu vou amar. Amém? É um exemplo, viu? Não estou falando que a palavra está fazendo algo de errado, né? Entenda bem, é apenas um exemplo, né? Esse vidro aqui, por exemplo, eu vou amar ele. É melhor dar exemplo aqui com vidro, porque pode ser que pessoas aí vão distorcer a palavra, amém? Ó, o vidro, por exemplo, aqui, ó. Eu posso amar esse vidro, amém? Mas o que está dentro dele, eu não concordo, amém? Eu amo o ser humano que é uma criatura de Deus. Ele está cometendo erros? Está cometendo erros. Vai ser punido pelo erro que cometeu? Vai ser punido, como o ladrão na cruz foi punido pelo erro que cometeu. Jesus o perdoou, mas o amou e o salvou quando ele se arrependeu. O outro cometeu o mesmo erro, mesmo estando errado, não se arrependeu, perdeu a salvação ali. Amém? Então, meu amado, nós devemos amar a todos. Amém? Amar a todos por igual. É mandamento. Amarás ao seu teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Amarás ao teu próximo como a você mesmo. Amém? A Bíblia diz sobre a parábola, né? Do bom samaritano. A Bíblia diz que um homem foi assaltado e os ladrões pegaram ele, roubaram ele, bateram nele, deixaram ele no chão. E ele ficou ali. Entenda bem essa parábola. Quem que é o seu próximo? Amém? Para você amar. Quem é o seu próximo? É o próximo. Quem está próximo de você? Ame. Não importa se ele é negro, se ele é branco, se ele é grande, pequeno, se ele é homossexual, se ele é heterossexual. Amados, você tem que amar todos. Amém? Você tem que amar a todos por igual. Torno a dizer, você concordar com princípios que a pessoa está fazendo é uma coisa. Eu não concordo com isso. Exemplo. Eu posso amar o bandido, o ser humano que ele é. O ser humano, a pessoa. Mas eu posso falar para ele, se ele me perguntar, não, eu não concordo com isso, isso está fora da palavra. Você vai acabar morrendo, matando alguém, indo preso, e quando você morrer você vai para o inferno. Mas eu amo você. Essa é a diferença, amém? Você entendeu? Você tem esse direito dado por Deus, né? Muitos querem calar a gente, mas não vai calar porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém, meu irmão? Então, olha só, um exemplo. O homem, ele foi assaltado. Bateram nele. E ele ficou ali, no chão, sangrando, à beira da morte, diz a Bíblia. Um sol quente, vamos conjecturar, né? Montar a cena. Imagine só, aquela pessoa foi assaltada, bateram nela, roubaram ela, e ela ficou ali inerte, sem poder fazer nada. A Bíblia diz que passou ali um sacerdote. Pastor, quem era o sacerdote?
era aquele que tinha o cargo de oferecer as ofertas para Deus. Por exemplo, se eu pecasse, antigamente, no tempo da lei, eu ia até um sacerdote, confessava o meu pecado ali, falava, e ele oferecia por mim, no lugar da minha morte, um animal. Era o sacerdote. Quer dizer, vamos trazer para hoje. Seria um pastor, vamos para um padre, amém, amém? Alguém espiritual, que representasse a fé, né? Passou e olhou e viu aquele homem ali, esticado ali, olhou e foi embora. Esse é o sacerdote. Só tinha aparência de Deus, mas de Deus não tinha nada. Amém? Como assim, pastor? Ele não amou. Ele conhecia, como sacerdote, a lei, a palavra, a Torá, na época. Ele conhecia tudo. Mas ele não agiu de conformidade do que aquilo que ele aprendeu. Passou e viu um homem lá no sol quente, sangrando à beira da morte. Vamos conjecturar. Tá tudo bem aí? Deus abençoe. Foi embora. E o homem lá, né? Daqui a pouco passou um levita. Passou quem é o levita? Eram aqueles escolhidos para cuidar das coisas do Senhor, do templo. Vamos trazer para hoje, né? Vamos pôr o obreiro, o diácono, um cantor, gospel, né? Passou ali, olhou o homem, nada. Pai Senhor, Deus abençoe. Você está bem? Eu vou orar por você. Não é assim? Foi embora e deixou-me lá. Olha o mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí me vem um samaritano. Pastor, quem é samaritano? Eram pessoas que não se davam com os judeus. Tinha uma briga ali. Mas aí é outro detalhe, nós podemos pregar sobre isso outro dia. Vamos trazer para o dia de hoje. Seria uma pessoa que, digamos assim, não acreditasse em Deus, criticasse você, uma pessoa de outra fé, né? Passou ali. Olha só. Ela viu a pessoa ali caída e ela não falou assim: Pai Senhor, vou orar por ti, Deus abençoe, Deus vai cuidar de você. O que ela fez? Ela pegou aquela pessoa, o incrédulo, né? Os samaritanos, eles não acreditavam, né, nos judeus. Os judeus eram filhos de Deus, são filhos de Deus até hoje, né? Amém? E pegou aquele homem, colocou no seu jumento da época, no seu carro hoje, vamos por hoje, vamos trazer para hoje, vamos atualizar, né? Colocou no seu carro, levou para o hospital ou para a casa de alguém, a Bíblia fala uma hospedaria, chegou lá e disse para o dono da hospedaria: Flória, esse homem, eu encontrei ele caído no chão. Bateram nele, né? Fizeram o caos com ele. Assaltaram ele. Olha, eu vou deixar esse homem aqui e você cuida dele. Eu vou deixar o dinheiro aqui, ó. Se for alguma coisa, eu vou ter que sair, vou deixar ele aqui, eu não posso ficar. Mas na volta, na minha viagem, eu passo aqui e se for algo a mais, eu pago em dinheiro.
Amém? Olha só. Qual desses três amou ao seu próximo? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Amém? Quem demonstrou o amor por aquela alma? O sacerdote, que hoje simbolizam aqueles que estão à frente lá no trabalho de Deus, passou e viu aquele homem caído, maltratado, à beira da morte, e abandonou. Só deu paz, vou orar por ti, e foi embora. E o homem lá. Aí passou o levita, aí olhou do mesmo jeito, olhou, viu e foi embora. E o samaritano, que era tido como inimigo do povo judeu, os dois não se bicavam. Amém? Olhou ali, viu aquele homem caído no chão, sangrando, demonstrou o amor de Deus. Pai Senhor, meu amado pastor Júnior, muitas bênçãos, bom dia para o Senhor, bom domingo para o Senhor e para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pegou aquele homem, colocou no jumento e levou lá na hospedaria. A Bíblia diz, Jesus disse e fez uma pergunta: quem é o próximo daquele homem? Amém? Foi aquele que ajudou. A Bíblia diz, de nada adianta, por exemplo, se alguém chegar, exemplo, na nossa igreja ou na nossa casa, e se pedir uma ajuda, e eu falar assim: Deus te abençoe, eu vou orar por ti. Amém? E se eu estou vendo realmente que aquela pessoa, ela está realmente, né? Hoje em dia tem muita malandragem, mas se realmente aquela pessoa está precisando de uma ajuda, e se eu não for próximo daquela pessoa, se eu não chegar nela e procurar saber o estado dela, como que ela está, né? Eu sempre falo isso, meu amado, minha amada, que por detrás de uma vida há sempre uma história. Amém? Nós não podemos julgar ninguém. Bom dia, meu amado cunhado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muitas bênçãos para você, para sua esposa e para a sua família. Nós não podemos julgar ninguém. Nós temos que demonstrar o amor de Deus. Não somente em palavras, mas Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse o segundo: amarás o teu próximo como se fosse você mesmo. E como que é isso, pastor? Aquilo que não querem que faça com você, não faça para ele. Se você não quer que fale mal de você, então não fale mal da outra pessoa. Se você não quer que cobice a sua mulher, então não cobice a mulher dos outros. Se você não quer que mintam contra você, não mintam através dos outros. Se você quer que ajudem você, ajude os outros. Aí Jesus ele completa: esta é a lei e os profetas. E lá em Coríntios diz que se a pessoa não tiver amor, ela é como um sino que só faz barulho vazio. Ah, pastor, mas eu amo a Deus, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, é aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Aí Deus, conjecturando, fala: eu vou provar essa pessoa. Eu vou mandar alguém lá para ver se realmente ela me ama, como Deus fez a Abraão. A Bíblia diz que Deus pôs Abraão à prova. Aí Deus manda alguém para que você venha orar, dar a palavra, e se precisar e puder,
ajudar aquela pessoa, como fez o samaritano, que nem representava Deus. Mas ele demonstrou, meu amado e minha amada, o amor a Deus. Mesmo sem ele ser um judeu na época, ele demonstrou o amor quando ele pegou aquele homem caído no chão, que foi assaltado, colocou no seu jumento, levou na hospedaria, né? Vamos trazer para hoje. Pegou aquele homem, pôs no carro, levou ao médico, pagou o médico e disse: olha, se for mais, quando eu voltar eu pago, mas o importante é cuide dessa alma. Ele estava no chão. Não importa se ele é macumbeiro, se ele é espírita, se ele é um bandista, se ele é cachaceiro, se ele é pedófilo, se ele é ladrão, se ele é prostituta, se ele é homossexual, se ele é lésbica, não importa, meu amado. Amor não tem religião. Amém? Você pode amar a pessoa sem concordar com o que ela faz. Através do amor é onde você vai ganhar aquela pessoa para Jesus. Olha, ela vai ver algo de diferente em você. Amém? Ela vai querer ser igual a você. Talvez na hora ela pode até relutar. Eu tenho minha religião, mas ela vai passar a te observar. E ela vai ver em você algo de diferente. É o que está faltando hoje em dia em nós cristãos. Ter algo, não é ser melhor do que ninguém. Nós não somos melhores, mas ter uma diferença. No mundo caótico, o desamor, as traições, as mentiras, né? Muitos de nós, no meio cristão, escandalizamos, né, a obra de Deus, e por causa de todos pagam. Quantas são as pessoas que falam assim: eu não vou para a igreja, porque na igreja tal eu vi isso. Porque o pastor passou na televisão, pegou a mulher do outro e levou embora. Essas pessoas, meu irmão, vão pagar caro. Porque Jesus disse: é inevitável que venham os escândalos, mas ai pelos quais o escândalo vem. Um dia, todos nós seremos cobrados, do maior ao menor, todos estaremos diante do tribunal do Pai, no juízo final. Todos nós vamos prestar contas por aquilo, meu amado e minha amada, que fazemos através do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que usar o nosso corpo enquanto ele ainda tem um certo vigor. Amém? Para orar, porque olha, a Bíblia diz que os que fazem o mal não dormem. Eles passam a noite inteira meditando em como roubar um banco. Aquele homem, ele passa a noite inteira meditando em como trair a mulher dele, em como trair o esposo, qual motel que ele vai, que hora que ele vai sair, que hora que a mulher dele não está em casa, meditando como esconder as coisas. E às vezes, meu amado e minha amada, nós que representamos a Cristo, digo e repito, nós que representamos a Cristo, somos embaixadores de Jesus. Amém? A Bíblia diz: segundo Ele é, nós somos deste mundo. Então, meu amado, a Bíblia diz que segundo Ele andou, nós devemos andar nesse mundo. Vamos ser perseguidos, vamos ser chicoteados, vamos ser caluniados. Amém? Vão falar mal da gente, vão nos perseguir, mas vamos em frente, vamos fazer o bem, vamos cumprir a palavra, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, independente do que ele seja, meu amado e minha amada, não importa. Amém? Aquele levita, ele passou perto do homem, mas ele não fez nada. Amém? Ele conhecia o templo, ele estava ali para ajudar no templo. Ele era uma pessoa escolhida por Deus para guardar o templo, limpar o templo. Mas quando ele se deparou, o próprio Deus colocou ele naquela situação, ele virou as costas para o seu próximo.
O sacerdote fez a mesma coisa. Ele conhecia a Torá, a lei. Era o homem que ele deveria demonstrar o amor. Amarás para Israel, o Senhor teu Deus, tal, de todo o coração, tal. O que ele fez? Ele olhou, mas ele não amou. Ele desprezou aquela pessoa. Amém? Quantas vezes aquela pessoa, às vezes que nós desprezamos, amanhã Deus pode inverter a vida. Amém? Eu me lembro um dia, antes de eu me afastar, eu pregava a palavra e tinha uma mulher que ela vinha nos cultos. E depois eu me afastei, passei muitos anos afastado, uma página virada na minha vida, um X. E um dia eu estava embriagado e disse para minha esposa, vamos à igreja hoje? Ela falou, vamos. E eu tinha saído, né? O velho Fábio, digamos assim, saiu. E Deus tocou no coração, vai naquela igreja. E eu fui. Amado, quando eu cheguei na igreja, quando entrou a pregadora, quem que era a pregadora? Aquela mulher que eu pregava e ela estava lá ouvindo a pregação. E um dia eu embriagado, olha só como que as coisas é. E um dia eu embriagado, juntamente com a minha esposa, ela estava